Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Deus abençoe a você e toda a sua família. Que honra ter você aí do outro lado. Para um episódio muito especial, em que nós vamos trazer assuntos bem importantes para a nossa vida. E eu quero dizer para você que senta aqui nessa mesa, porque a nossa conversa vai ser muito boa hoje aqui no nosso Santo Flow. Vai mandando aí essa live para o maior número de pessoas que você puder. Escolhe aí as pessoas, grupos de WhatsApp, manda esse link, porque a conversa hoje vai ser muito, muito agradável. Este episódio acontece no oferecimento da ACN Brasil, Ajuda a Igreja que Sofre, a Fundação Pontifícia, que tem como seu carisma chegar até lugares e pessoas que, de certa forma, sofrem como igreja. Realidades de sofrimentos da igreja em vários lugares do mundo. E é com muita honra, com muita alegria que nós recebemos hoje aqui no Santo Flow o Frei Rogério, que é assistente eclesiástico da ACN Brasil. E hoje nós temos uma conversa muito especial aqui no Santo Flow. Prepara o café, porque hoje nós vamos longe. Ele já foi longe, viu? O Frei já foi longe, isso é verdade. Frei Rogério, sua bênção, que alegria, seja bem-vindo, que bom. Guto, é uma alegria imensa a todos que seguem o Santo Flow e que também a partir, não só de hoje, né, mas a partir de então, integrarão também, não é, a minha oração permanente. Que maravilha, né? Que bom. Eu sou o Frei Rogério, frade carmelita, já estão percebendo pelo sotaque nordestino. Pernambucano. Lá sou pernambucano. Eu sou de Recife, o senhor sabe, eu nasci em Recife, né? Nasci no Hospital Santa Joana com 6 quilos. É verdade, 6 quilos eu nasci. Esse menino prodígio, né? O menino prodígio. Não, eu creio. E uma mãe abençoada. E uma mãe abençoada. Minha mãe tá viva, graças a Deus. Nasceu, mas eu nasci cesárea, porque se fosse, não dava certo, não. Se fosse normal, não tinha dado certo. Não. Tudo bem. Para Deus nada é impossível, né? Nasci em qual cidade, Frei? Eu sou da cidade de Ferreiros. Se você não conhece, inclua agora também no seu calendário. A cidade de Ferreiros é pertinho da cidade de Timbaúba, que está na Mata Norte, o contrário. Sim, o contrário da Mata Sul de da Palmares. Mata Sul, não é? E a Diocese de Nazaré foi lá o que eu chamo meu berço de vivência como cristão, como paroquiano também. E lá eu descobri um pouquinho também o meu caminho vocacional. Sim. Primeiro eu tive por um período como seminarista diocesano. Fui seminarista diocesano no tempo lá de Dom Manuel, né, de Dom Jorge, não é? Aí, a partir de então, tive uma relação muito próxima. E aí eu queria também, assim, fazer até uma homenagem aqui às irmãs franciscanas Maristela, porque elas foram, vamos dizer assim, minhas madrinhas também de vocação. Só que coisa. Agora, quando o senhor começa a vida, o senhor nasce numa família católica já? Como que é? Eu sempre disse, Guto, que minha mãe tinha mais vocação do que eu. Eu tenho episódios interessantíssimos, né, para poder assim contar e até incentivar as mães pela oração, na oração pelas vocações. A minha mãe, ela tinha uma natureza assim, eu creio que sacerdotal dentro dela, né, porque ela dedicava-se muito, mas muito. Primeiro, ao cuidado com os doentes. Depois, com as mães solteiras. Olha. As mães solteiras. E também tinha um zelo muito grande pelas vocações, né? Ela foi, durante muito tempo, presidente do Apostolado da Oração, sem saber escrever ata. E eu era secretário dela, instituído por ela. Então, já ia para as reuniões do apostolado e tinha que aprender a fazer as atas, isso, aquilo, outro. Mas eu diria que a minha vocação tem, não é, claro que a oração, não é, mas também o acompanhamento vocacional dela. Imagine você que quando eu voltava de férias do seminário, quando eu era seminarista ali, eu não podia usar bermuda em casa, porque as amigas dela já sabiam que o filho dela, que era padre, estava lá e vinha pedir ia ser padre. Ia ser padre, não é? Então, eu tinha que viver assim, até mais rigidez do que o próprio seminário. É verdade, era verdade. Eu não estou exagerando. E outra coisa que ela tinha muito forte é que todas as amigas ou pessoas conhecidas que faleceram durante as férias,
eu teria que ir voltando visitar para fazer uma oração de consolo para as famílias. Então, quase que minhas férias eram totalmente Consolando. preenchidas. Consolando. Que maravilha. Agora, então, desde jovem, desde pequeno, sempre inserido na igreja, o senhor? Sempre inserido na igreja. Daí nasceu também a questão de trabalho com jovens. Também um pouquinho o aprendizado na comunicação, porque a gente fazia um programa de rádio também na cidade, né? Um programa junto com as irmãs franciscanas. Então fomos começando a ter um pouco esta familiaridade também, né? Com a comunicação. Então foi um pouquinho... Aquela região é forte também, a devoção popular, não? É muito forte a devoção também, assim, as missões do Frei Damião. Do Frei Damião. Né? Muito forte. Então, era sempre isto. Pernambuco, ali aquela região inteira foi muito tocada pela presença do Frei Damião. Sim, e Frei Damião, quando visitava, né, estava numa cidade, as outras se irmanavam, né? Então, praticamente a paróquia fechava para poder acompanhar Frei Damião da outra cidade. Então, a gente tem esse modelo, né? Quando você fala de religiosidade popular, então tem esse modelo. Tinha também as peregrinações, porque a cidade de Timbaúba é uma cidade que tem a devoção à Virgem Mãe das Dores. Do Padre Cícero. Então, a grande, vamos assim usar um termo agora do diálogo interreligioso aqui, né? Vamos dizer assim, o Vaticano ou a Meca de todo católico daquela região era visitar pelo menos uma vez na vida o Juazeiro. Então, mas quando criança, adolescente, não chegou aí a Juazeiro? Não tive. Nem de Pau de Arara, não tive. Eu fui conhecer o Juazeiro quando eu entrei para os frades carmelitas, fui de Pau de Arara, não é, lá da cidade de Camusim, onde tem nossa casa, e nós íamos sim, não tinha ônibus naquela época. Camusim de São Félix? Camusim de São Félix. Mas é a casa de retiro? A casa de retiro. Que o pessoal da região inteira faz retiro lá. Faz retiro lá, graças a Deus, né? Porque pelo menos a gente tem alguma coisa para poder... Graças a Deus. Porque aquela região inteira ali de Palmares, aquela região toda ali, os retiros, a maioria acontece na casa de Camusim de São Félix. Mas você sabe o motivo, né? Também. O lugar é bom e depois a mesa também é comida boa. A comida é boa. Você está convidado também. Tem que ir lá em Camusim de São Félix. Né? Ainda não fui, não. E olha que eu não fiz o convite ainda para a CN, mas eu vou fazer para fazer uma reunião da CN lá também. Eu acho boa. E pode me convidar que eu vou, né? Eu não sou oficialmente, mas meu coração já é a CN, com certeza também. Que coisa boa, isso que bom testemunho. Maravilhoso. Então, que bom. Mas aí, com que idade que o senhor disse, realmente eu vou ser padre? Logo assim, completou 18? Como que foi? Ou desde jovem já tinha esse desejo? Por incrível que pareça, o ser padre, quando foi naquele período de contato com a vida de coroinha, isso, aquilo, outro. Mas logo isso foi saindo, mas nasceu em mim o desejo de ser missionário. Olha só. Missionário. Não imaginava só sendo padre, mas indo para outros locais, né, conhecendo outras culturas, não é, convivendo até mesmo com outras experiências também em outros países e conviver com as irmãs franciscanas. Isto deu a mim, logo cedo, o desejo de ser religioso. Porque eu via assim, o padre da cidade, morava muito sozinho, né? E isso, de um certo modo, assim, não me atraía tanto. Mas já no contato com as irmãs, eu via o trabalho em comunidade. Então, quando já entrei, eu entrei para os frades carmelitas, que somos, em grande parte, sacerdotes, mas eu tinha sempre, dentro de mim, Guto, esse desafio de querer abraçar a missão, o serviço para o reino, mas com outras pessoas também. Então, era mais forte em mim o desejo de ser religioso. E como eu tinha sempre, logo do início, né, assim, toda a relação mariana, então eu queria também uma família religiosa mariana. Eu não conhecia os carmelitas. Foi muito interessante, porque eu fiz todo o percurso que a gente chama de processo vocacional com os capuchinhos. Os capuchinhos, porque as irmãs franciscanas eram muito ligadas aos capuchinhos da Penha, em Recife. A Basílica da Penha, estou falando para quem conhece, não é? E você que não conhece, é uma basílica que também, como a nossa,
tem um grande serviço no centro do Recife, sempre com os mais pobres, os mais necessitados, a famosa bênção de São Félix. Hoje, sexta-feira, está sendo dada. Então, o dia inteiro de bênção. De bênção, óleo, né, o óleo, né, tudo isso. E eu fiz aí, até recebi o nome quase de traidor, viu? Porque eu fiquei 3 anos fazendo o processo vocacional com os capuchinhos. Inclusive, ganhei 2 visitas vocacionais, né? Uma em Maceió, outra em Natal. Mas aí, quando foi em julho de 83, julho de 83, eu estava para começar o meu 4º ano daquilo que era a 8ª série, por aí. Sim. Né? Aí, eles me convidaram para ir para uma novena do Carmo. Uma novena do Carmo, na Basílica do Carmo. Me impressionou. Em Recife também. Em Recife também. Aí, aqueles 3 anos que eu tinha feito com ele, que é um serviço para a igreja, eu disse, não quero ser capuchinho, não, eu quero ser carmelita. Aí, mudei, e foi bom porque os carmelitas muito próximos dos capuchinhos aceitaram o meu processo. Então, aí já continuou de onde estava. Já continuei de onde estava. Não é? Pronto. Agora, quando fala carmelita, nós temos aquilo, quando a gente fala dos carmelitas que são de clausura. E só para o pessoal que está em casa entender. Sim. E o senhor, no caso, é carmelita, da primeira observância. Antiga observância. Mas que pode sair em missão, só para o pessoal entender a diferença entre... É melhor dizer assim para o povo, para as pessoas que estão talvez escutando a terminologia pela primeira vez. Nós chamamos os carmelitas e os teresianos. Porque nós, carmelitas da antiga observância, somos a única ordem que não temos um fundador. Nós não temos fundador. Como os franciscanos têm São Francisco, como os padres da missão hoje celebram São Vicente, sim, os jesuítas, São Francisco. Né? Então, sim, aí vai. Não, Santo Inácio, não São Francisco, Santo Inácio. E nós, os carmelitas, temos 2 fundadores ideais, o que nós chamamos 2 fundadores bíblicos ideais, que é Elias, não é? E Maria. Agora, os teresianos, sim, porque eles são uma derivação, quase que 3 séculos, mais de 3 séculos, 4 séculos depois, que nós nascemos no Monte Carmelo no final do século XI. 11, século XI, estamos falando de mais de 8 séculos atrás, né? Muito mais, né? Século XI. E aí tem todo aquele período da igreja em que a igreja vai se redefinindo, o período das reformas na igreja. E aparece Teresa d'Ávila, São João da Cruz, como 2 grandes carmelitas reformadores. Aí nasce, não é, aquilo que é a derivação, o prolongamento da vida carmelitana, nasce os carmelitas descalços. Descalços, as pessoas pensam, é porque não usam sandália? Aí eu costumo dizer, você é descalço ou calçado? Eu digo, sim, durante a noite eu sou descalço. e durante o dia calçado. Né? Então pronto, somos todos calçados durante o dia e descalços à noite. Mas aí não, isso é um movimento, Guto, chamado Descalceis. É um movimento na igreja espanhola e italiana, Scalzi, e a Descalceis em espanhol. E o que é que tem por trás deste movimento? Tem este apelo de voltar às origens e voltar também a uma vida mais rígida, da observância da regra, da vida de oração e da vida ascética, ou seja, a vida de sacrifício. Sim, sim. Então, são 2 ordens, com 2 gerais, e que são irmãs. Quem sabe um dia elas possam também se unir para viver, porque vivem o mesmo ideal. Olha, não é o mesmo ideal. Nossa, século XI, não é? É uma coisa de se pensar, é uma coisa... Estamos falando, Guto, no contexto histórico, estamos falando se a gente conhece um pouquinho a quinta cruzada, não é, mais ou menos, que saíram, né, aqueles que saíram da Europa para poder recuperar a Terra Santa da mão dos sarracenos, hoje chamados muçulmanos, tudo isso. Então, aquelas pessoas que eram penitentes, que eram pessoas movidas pelo desejo de pisar e viver na terra de Jesus. Então, ali alguns foram mortos, perseguidos, estamos no tema, né, da própria Fundação Pontifícia, cristãos que foram também perseguidos, tivemos muitos mártires também ali, né, e os que ficaram
Aí nasceu, naquele período, o que é chamado os Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Por isso que às vezes eu brinco, hein? É que eu estou, é bom dizer, que Jesus é o meu sobrinho. Ah, é? É, porque se eu sou irmão da Virgem Maria, não é não? Jesus é o meu sobrinho, né? Que ousadia, né? Que ousadia. Que ninguém esteja me interpretando mal aqui, né? Agora, acaba que quando imagina a quantidade de santos que já deve ter, carmelitas, assim, sem ser depois da reforma, né? Até antes, eu acho que tem vários, não é? Tem vários Conhecidos assim que a gente consegue Tem, pensar. tem. Assim, olha, eu acredito que você veste o escapulário. Isso. O escapulário, isso. né? Que aqui eu estou com o escapulário todo, não é? Mas geralmente você veste o escapulário, que é aquele pedacinho de pano no escapulário, né? Sim. Então, nós temos o grande santo São Simão Stock. Foi ele que recebeu pela primeira vez a veste. Foi na Inglaterra? Na Inglaterra, Oxford. Você é eu fui um lá. dicionário religioso ambulante, né? Porque eu fui na Inglaterra e quase que eu passava por lá, mas da próxima vez eu vou. Mas não tive a oportunidade, aonde ele recebeu teve a experiência, né? Pronto, então olha, eu fico já com o compromisso de trazer para você, né, para antecipar esta visita, o escapulário, né, para você. Que eu não estou vendo que você está com o escapulário. Não, eu não uso escapulário, eu uso a medalha milagrosa. Que é o escapulário. A medalha milagrosa. Não, milagrosa, A milagrosa que hoje é seu dia também, né? São Vicente, está tudo ligado à espiritualidade. É isso, eu uso a medalha milagrosa. Sim, mas não tem importância, não é uma concorrência. E não tem problema. Eu entrego e tem um Mas eu já usei escapulário, já fiz eu já tive vários escapulários. A minha esposa tem, eu ainda tenho que renovar. Né? E um símbolo de vínculo, de consagração, né? Porque muitas pessoas vestem como se fosse um amuleto, né? Principalmente sufistas, essas pessoas assim, né? Mas aí tem. Então, São Simão Stock, depois tem os grandes santos aí, né? Teresa, Terezinha, né? Que são bem depois, né? Mas já foram da reforma. Mas tem a grande, para mim, eu tenho uma grande atração com Santa Maria Madalena de Pazzi. Né? Olha, não conheço. É uma italiana, né? E que viveu aquilo que nós chamamos a quarentena. Ela recebeu, como o Padre Pio, ela recebeu os sinais da paixão de Cristo no seu corpo. Os estigmas, todas os instrumentos da paixão. Que maravilha. Que maravilha não, assim, que coisa bonita. Não, que maravilha. Que maravilha. Mas só um modo de não, mas é uma maravilha. É uma maravilha. É um dom divino. Um dom divino. E depois, o que está por trás? É a mesma coisa que Santa Catarina de Sena. O desejo de tornar a igreja mais autêntica e fiel àquilo que é a sua missão. Olha só. Agora, como que durante toda a vida como carmelita acabou aparecendo a ACN na vida do senhor? Eu gosto de contar essa história, né? Eu gosto de contar essa história, porque eu tive 4 momentos com a ACN. 4 momentos. Aí você já me possibilita dizer um pouquinho a minha trajetória também. Pode ficar à vontade. Não é? O primeiro momento, né, com a ACN foi quando eu fui escolhido para poder estudar um pouquinho mais, porque a gente faz a nossa formação para ser padre, frade, primeiro frade, depois padre, mas depois vão aparecendo outras oportunidades de você melhor ter uma preparação para o serviço à igreja, não para si mesmo, mas para a igreja, né? Aí me deram a oportunidade de aprofundar a dimensão da missão na igreja, né? A missão. E recebi uma bolsa de estudo, né, para poder realizar, e fui estudar em Roma, na Universidade Urbaniana. É a Universidade da Missão, porque Roma tem várias universidades e em cada um num campo específico. A da Missão e das outras religiões é a Universidade Urbaniana. Quando chego na Urbaniana, eu vou conviver, para mim foi uma das melhores experiências, viver com pessoas de vários outros países. E lá tinham muitos estudantes que vinham dos chamados territórios de missão. Os territórios de missão, ou seja, onde as igrejas estão ou começando ou sendo apoiadas. A ACN, inclusive, a ACN apoia por demais o trabalho, a formação dos padres, das religiosas nesses territórios, e eles iam sempre, por receberem ajuda
da CN, eu nem não tinha ainda, né, tido contato mesmo. Eles iam fazer divulgações nas paróquias, né, sobre para as pessoas se tornarem benfeitoras, ajudarem, porque se você ajuda, você também pode também ser ajudado. Então, eles vinham já com essa responsabilidade. Eu me encantei e acompanhei-os, mesmo não sendo bolsista, né, recebido assim. Eu ia muito visitar algumas paróquias, exercitava um pouquinho o italiano e estava fazendo algo que me preenchia e muito. Então, essa foi minha primeira experiência, né? Depois, aí, quando terminei o estudo... O senhor fez mestrado lá? Fiz o mestrado e iniciei o doutorado. Né? Tá. Iniciei o doutorado em missiologia. Em missiologia. Maravilha. Teologia da missão. Né? Defendi a tese com o título Ir aonde ninguém quer ir. Olha só. Né? Então, né? Aí pronto, eu fui para lá e depois que terminou, o meu superior disse: estudou missiologia? Vai para a missão. Foi para a missão. Tá preparado, aí fui enviado para Moçambique. Olha só. Moçambique estava fazendo 4 anos do Acordo de Paz. A gente sabe que em Moçambique houve a Guerra da Independência, depois um período largo de mais de 17 anos de guerra civil. Sim. Ou seja, os grupos que depois que alcançaram a independência não se entendiam. Né? Então a gente tinha saído do período conclusivo do Acordo de Paz, que foi feito até com a intermediação da comunidade de Santo Egídio, né? E o país todo destroçado. Todas aquelas que chamam-se estruturas básicas do país, estradas, saúde, educação, não é? Moradia, tudo destruído, campos minados, e fui conviver em uma realidade rural. Rural. Imagine cidades naquele contexto. Sim. E ambiente rural. Não tinha energia elétrica. Né? Nós tínhamos energia solar, tínhamos energia, né, como é que chama? A gente chamava a eólica, né, mas é de catavento, aquelas coisas assim. E não tínhamos recursos. Eu nunca tinha visto um ofertório tão vivo, mas assim, cana-de-açúcar, banana, ovo, galinhas que sobraram, né, daquele período. Mas não tinha os recursos para colocar, né, combustível no carro, isso, aquilo, outro. E quem foi que nos apoiou? A CN. A CN. Ali chamada ainda Kish Inot, né? Igreja em Necessidade. E apoiou durante os meus 4 primeiros anos de atividades ali. Olha só. Para a catequese. Agora, imagine você. Era uma comunidade de padres? Era uma comunidade. Nós chamávamos missões. Certo. O que é uma missão? É um complexo onde tem a casa dos padres, certo, a casa das irmãs locais. Depois tem o que nós chamamos, não é, do centro de formação para os rapazes. Eram 170 rapazes, entre adolescentes e jovens. Depois tem o centro feminino, depois tem a escola também, a paróquia com as diversas comunidades e a residência dos professores, que os professores também precisavam do apoio, porque muitos deles eram das aldeias e precisavam de apoio na cidade. Então, nós coordenávamos tudo isso. Agora, para que a gente pudesse realizar nossa missão, aí é que está. Quando a gente fala de catequese, eu queria bem frisar aqui, não é a catequese sacramental, Guto. Apenas. É a catequese, que é aquilo que é o básico da igreja, que a igreja tem como missão oferecer a catequese, a formação cristã. Então, para que isso chegasse às pessoas que não entendiam o português, que falavam os dialetos, porque em Moçambique se fala 43 dialetos. Nossa. 43 dialetos. Inclusive, o Macua tem gramática, tem tudo. Lá eu tive que lidar um pouquinho com o Xigorongosa e o Xicena. Inadizababa, Inayan Santo, amém. Né? Pelo menos para começar a missa. Para começar a missa. Para começar a missa, para o pessoal iniciar. Aí, veja mesmo, esses homens e mulheres, eles são levados para um centro, são preparados com as noções básicas da formação cristã e nos acompanham os missionários para que os missionários possam fazer a catequese para o povo. Eles vão meio que traduzindo. Vão também. Traduzindo, vão fazendo. Eu ficava admirado, viu, Guto? Porque eu falava
4 palavras, eles falavam quase 5 minutos. Né? Eu pensei, o que é que eu falava? Eu dizia... Você não está falando... Será que ele está falando que eu falei mesmo? Eu digo a você que eu dizia 4 palavras, eles falavam quase 5 minutos. Ai, que maravilha. Mas foi um período muito bom. Então foi o meu segundo momento com a CN. Mas até que ponto realmente a gente pode pensar da realidade daquele povo, além da realidade de não ter recursos e tudo, como que era, tipo, moradia deles, alimentação, realmente tinha gente que vivia na fome, como que era? Eles têm, até então, ali era uma realidade do pós-guerra civil. Certo. Então, o que eles chamam de roçados, porque era uma vida agrícola, né? Então, o que eles tinham de estrutura alimentícia era muito limitada, né? Tanto que muitas vezes a gente diz, morreu de malária. Eu mesmo tive 4 malárias lá, né? Eu costumo dizer que me batizei, fiz primeira comunhão, fiz a reconciliação, crisma e não podia fazer o matrimônio, né? Estava quase para fazer o matrimônio com a malária. A malária. Com a malária. Aí, muitos deles chegam a perder a vida por causa da estrutura de alimentação. É muito limitada. Você imagina, Guto, uma cena que eu vi lá. A galinha deu um ovo, aí ele, ao invés de comer o ovo, ele vai levar para o mercado para trocar por um pouco de açúcar. Então, ainda tem aquela relação de troca naquele período. Né? Então, fazer o ovo, que poderia ser, né, grande proteína para ele ou para a família, ele precisaria do óleo, precisaria do querosene. Então, ia na vila e trocava por um pouco de querosene. Então, eles têm essa estrutura ainda naquele contexto de 2004, por ali, um contexto ainda de reestruturação. O país vivendo ainda com muita cooperação, né, internacional, as grandes cooperações internacionais. Hoje, Moçambique, dentro daquilo que nós chamamos o mapa da perseguição, hoje é um dos epicentros também, o norte da África, e ali o norte de Moçambique, muita situação de perseguição religiosa. Né? Então, é um país onde nós temos uma presença, a CN, com muitos projetos. E eu digo aqui, testemunhando, recebi mesmo, né, ajuda, né, para o trabalho da catequese durante os 4 anos. Esses catequistas eram acolhidos por nós, passavam um período conosco. Uma vez que estavam conosco, nós também tínhamos que dar um certo apoio para a vivência da família deles. Então, esse foi meu segundo momento com a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre. E aí a gente já estende também o nosso agradecimento, né, a todos os benfeitores e benfeitoras que sabem, e às vezes não sabem, que uma vez você ajudando, você está sendo missionário com aqueles e aquelas que ali estão. Sim. Porque a missão é esse braço dado, não é? Daqueles que estão e daqueles que precisam também e podem ajudar. Por isso chama-se pontifícia, né? Essa ponte. O terceiro momento foi quando eu voltei, depois de 8 anos e meio. Você passou 8 anos? 8 anos e meio. 8 anos em Moçambique. 8 anos e meio. Né? Mas foi, para mim foi eu frequentei, não é, ali a urbaniana, a gregoriana, mas a verdadeira sala de aula foi lá. Foi lá. Sim, porque você se mune, né, de livros, de artigos, de contatos com professores renomados, mas ali você está com a missão escrita na vida. É muito importante isto. Né? E você conviver, não é? É uma coisa que eu aprendi muito. No Brasil, a gente tem uma igreja muito ocupada em tantas pastorais. Olhando aqui, a gente percebe uma paróquia, uma pastoral. Mas lá, a gente tem esses momentos religiosos. Mas é no dia a dia que a gente está na visita, nos trabalhos, na promoção, no desenvolvimento das pessoas, né? No acompanhamento até mesmo pessoal. Né? Eu reaprendi muitas coisas, muitas. Eu diria a você que foi uma verdadeira escola para mim. Voltando, e depois uma coisa bonita, o sentido de família e comunidade. Por isso que tem um documento da igreja chamado Ad Gentes, né? Que diz que, né, uma igreja fica implantada quando a gente reconhece na vida dessa igreja o gênio
o gênio e as sementes do próprio evangelho. Na vida do povo africano, nas comunidades, ali já está a semente da vida em comum, da vida de fraternidade, do sentido de família. Então fica muito mais fácil, porque o espírito vai muito antes da presença dos missionários. Existe uma presença de pessoas uma presença relevante de pessoas que que são católicas ou que se tornam católicas nesses lugares? Como que era ali a percepção do senhor quando estava lá? Eu tive assim, né, uma percepção, primeiro, a situação de respeito. Tá. Tem os líderes tradicionais, Certo. que nós chamamos das religiões tradicionais, mas eles têm uma grande reverência. Quando não se dizem cristãos até que não fazem e não vivem os passos daquilo que é o próprio da vida cristã e católica, no sentido, por exemplo, a questão da poligamia. Certo. Né? Porque é muito comum, né, o homem ter, na mesma aldeia ali, ele ter 3 a 4 Lá esposas. é muito comum. Muito comum, a poligamia. Mas ele não vai se dizer cristão, ele até vai. Ele vai para as celebrações, ele participa dos momentos festivos, mas eu não sou cristão ainda. Porque eu não dei o passo. Não é? Ele não fez aquilo que chama-se a liberação dos outros compromissos também. Né? Então, veja, eu diria que a gente tem a gente tem a expressão de autenticidade, porque muitas e muitas vezes a gente vive essa relação de poligamia em nossa sociedade, mas de um modo escondido, velado. Lá eles têm, não de um modo velado, eles vivem isto. Convivem com os valores cristãos, mas eles não se dizem cristãos Até não tomar a decisão. Até não tomar a decisão. E tomar a decisão significa não de abandonar, mas de dizer para essa situação mudou em minha vida, você agora, tanto você como eu, vai estar livre para poder prosseguir sua vida e eu agora vou viver minha vida nova em Cristo. Né? Então, Você ouviu relatos de pessoas que tomaram decisões assim? Sim, eu acompanhei, não muitos, né, porque eu também tive um pouco de migração, eu vivi um período nessa área, que é a área central de Moçambique, província de Sofala, depois fui para a capital e depois voltei para uma área mais tradicional ainda, que é o norte de Moçambique, onde está a cultura macua, onde essas relações ainda são mais ainda. Eu convivi com o matriarcalismo, que é a figura da mulher que decide e não do homem. Olha só. Tem muita coisa interessante. Mas eu queria passar para a terceira fase. Terceira, fica à vontade. A terceira fase foi quando eu voltei para o Brasil. Aí voltei para o Brasil e o meu superior disse, você veio de Moçambique, agora vai para Iguatu. Para Iguatu. Olha só. Então fui trabalhar no ICO. E chegando no ICO, encontrei aí uma expressão fortíssima da religiosidade popular, da devoção ao Senhor do Bom Fim, tem tudo aquilo ali, né? Mas a gente não tinha, eu vinha com toda aquela assim, experiência de missão, isso, aquilo, outro, era pertinho da Jornada Mundial da Juventude, né? E durante aquele período que antecedeu, a ACN promoveu, né, um grande trabalho que marcou a minha experiência de mais 4 anos ali, porque teve a questão do IUCAT. Então, naquele período, hoje a gente tem dentro do próprio trabalho da ACN o próprio departamento que é autônomo, né, do próprio IUCAT. Tem vínculo, né, mas tem toda a organização. Mas naquele período, aqueles 2 anos, 2011, 2012, 2013, teve um grande investimento, né, para poder levar também o catecismo da igreja, a formação do catecismo. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse copo não é pequeno, não. Né? Não é pequeno, não. E aqui ainda mais está o chá aqui. Né? Maravilhoso. Fique à vontade. Deus abençoe. Aí nós utilizamos, e que material. Que material. Não era material descartável. Tanto que nós utilizamos o material como material permanente. Os jovens recebiam, ficavam durante o ano todo, mas quando terminavam o processo de formação do Crisma, na própria missa, eles já entregavam, como se fosse entregando para outro jovem o IUCAT. O IUCAT, né? Então, para mim foi uma experiência interessante, não é, deste apoio. É como se tivesse um anjo
Sim. né, me seguindo, né? Um anjo não visível, que ainda tinha... Nunca fiz um projeto elaborado, porque em Moçambique não fui eu que elaborei o projeto, mas foi a igreja local que elaborou, a igreja da Beira, que elaborou e nós implementamos. Lá, o outro padre, que já estava antes de mim, que não era religioso, carmelita, tinha feito com o bispo, porque sempre os projetos também da ACN têm que ter o reconhecimento, né, do bispo, da igreja, ou de um superior, de uma superiora. Mas aí eu sempre tive essa assistência, né? Olha, veja essa palavra, assistência, e depois me tornar assistente também. Né? Aí eu também comecei a ter uma experiência de pregar retiro. Aí vem a quarta fase. A quarta fase, primeira em Roma, segunda em Moçambique, terceira no Icó, em Iguatu, e agora a quarta fase foi aonde? No coração da Amazônia. Eu fui pregar um retiro incrível. Eu nunca tinha pregado um retiro assim. Um retiro não, uma festa de padroeira. Santa Teresa de Jesus. Fui lá para a Prelazia de Tefé. Aí Dom Fernando era bispo de lá. Mas eu fui antes. Foi antes, né? Antes de Dom Fernando. Aí, não, era o período do Dom Fernando mesmo, era Dom Fernando. Né? Foi. Aí, quando cheguei lá, disse, não, você vem pregar 10 dias de festa. Porque geralmente a gente está acostumado a ir pregar uma noite, uma novena. 10 dias de festa. Inclusive pregar a missa que antecede a missa do bispo no dia da festa. Aí, quando cheguei lá, estava lá Belchior, que é um conselheiro ainda da CN, e ele estava fazendo uma supervisão de um projeto que foi implementado, um projeto riquíssimo, necessário, riquíssimo no sentido dos valores, mas também da importância do projeto. 2 barcos para a evangelização, a rádio também da própria cidade, o seminário e a residência do bispo. E aí ele foi, e todas as noites esse homem estava na oração, na pregação. E ali ele estava, foi o processo em que ainda estávamos, né, com o acompanhamento da enfermidade do padre De Biasi. A CN estava vivendo um tipo de colaboração de vários sacerdotes e estava naquele processo longo de consulta, né, para a indicação, porque quem nomeia é a congregação do clero. Agora eu fiquei conhecendo um pouquinho mais essa estrutura em Roma. Aí, não é, eu nem sabia que o meu nome estava sendo apresentado. Foi tudo feito consulta com os superiores. Depois recebi uma equipe em Recife, me convidando para ir a São Paulo, né? Para que ali eu pudesse conhecer. Aí estava lá, né? Fui recebido com uma mesa muito farta, mas eles disseram que eu não sabia o que é que me esperava depois. Foi só para fisgar isso aqui eu não sabia o que é que esperava. Mas foi muito bom. Então eu tive um progresso, né? Eu dizia assim, um processo, um percurso, né? Que me deu. Agora, tudo isso também, Guto, deu a mim uma confirmação da formação que tive. Porque a formação que eu tive nessa área de missiologia é uma formação que me leva a conhecer um pouco as outras religiões, as outras culturas, esse serviço missionário da igreja. E a CN, não é esse coração, não é? São essas mãos estendidas, é esta interação de muitas ajudas para poder socorrer a igreja perseguida e necessitada. Às vezes a gente corre o perigo de ver um trabalho como o trabalho da CN, que é uma fundação pontifícia, como uma organização social, que faz um trabalho social somente, que já é muita coisa, mas de enxergar a CN como uma ONG que presta serviço assistencial a lugares que tem igreja católica, alguma coisa assim ou não. Tudo. Mas é um pouco, ou melhor, é muito mais do que isso, não é? O carisma da CN. Não é simplesmente aquilo que é o tocar na questão assistencial, social, mas um carisma de missão mesmo, como você está falando. Olha, sem desmerecer, não é, o que as organizações, sejam governamentais e não governamentais, elas exercem o papel delas em diversas situações. Mas nós não podemos nos definir, somos mais do que isso, somos igreja. É a igreja presente em meio a todas essas realidades. Ali tem, não é? Está presente, né, a vida da igreja. Né?
A igreja, é como eu acho muito bonito quando se diz, né? A nossa missão está no nosso nome, né? O nosso nome é Ajuda a Igreja que Sofre. E a igreja que sofre, ela sofre em diversos âmbitos. Você falou, né, nós estamos voltados para o trabalho com as nossas comunidades cristãs, católicas, mas isso não se limita em muitas e muitas circunstâncias. Nós estamos, assim, trabalhando e nos diversos âmbitos da ACN alcança realidades cristãs e não cristãs também, né? Onde a vida, né, está sendo diminuída, perseguida, dizimada e necessitada, nós estamos ali, né? E com esta, vamos dizer assim, esta alma. Por isso que, não que chamamos as organizações não governamentais desalmadas, mas nós levamos, né, e queremos que a vida de Cristo, né, que veio para que todos tenham vida, e não ter qualquer tipo de vida, mas vida em plenitude, né? É por isso que bem fez, assim, eu acho que o carisma da ACN, né, quando a gente coloca o tripé, né, a gente coloca o tripé, né, e alguns até colocam a ordem, mas é essa conjugação, né, da boa informação, da oração, né, e da ajuda também, ajuda material, né? É claro que eu creio que a dimensão da oração, ela é necessária, essa intimidade com Deus, que uma vez que eu sou tocado, né, pelo apelo de Deus, eu vou mudando também, né, a minha forma de pensar, a minha forma de refletir, eu vou abrindo a minha mente, eu vou buscando uma formação que me faça mais humano, mais cristão, mais solidário, mais fraterno, mais reconciliado. Essa expressão é muito importante dentro do carisma da ACN, porque nós nascemos num contexto de ódio, num contexto de grito de vingança, de revanche. E o padre Werenfried, que é aquele que recebeu esse dom de Deus. Um carisma é um dom de Deus, é um presente de Deus. E quando a gente recebe, Guto, um presente de Deus, a gente não guarda só para nós. Então ele transmitiu, né? Ele foi passando para outras pessoas. Ele foi fazendo com que esse dom, esse talento, pudesse também ser cada vez mais apreciado e pudesse ajudar a tantas outras realidades. Então, daquele contexto do pós-guerra, naquele mundo, não é, alemão, aquele mundo ali de tanta inimizade, de tanto ódio, de tanto desejo de querer dar o troco, ele prega o quê? O perdão e a reconciliação. Então, a missão da ACN, ela está sempre, mas sempre atual, na missão da igreja. Eu diria assim, que a ACN é hoje, né, esse termômetro, né, de que a igreja precisa sempre mais, né, na intimidade com a oração, né, viver sempre mais aquilo que é a boa informação, que é o Evangelho. O que é a boa informação? É a vida de Cristo. Sim. É a mensagem de Cristo. É o dom de Cristo. Então, nós explicitamos isto. Agora, para que isso chegue, nós precisamos da ajuda de todos. Sim. Agora, uma ajuda que não nos leva só simplesmente a ter aquela visão de que eu dou e não me comprometo. Não. A CN tem todo o seu carisma, é fazer com que as pessoas também, né, se tornem cada vez mais empenhada, comprometida, irmanadas pela situação do outro. O sofrimento do outro, a dor do outro é a minha dor. Então, eu tenho todo esse movimento de compaixão. Agora mesmo, quando o Papa, voltando da visita que ele fez, já está em outra visita agora, né? Já está em Luxemburgo, Bélgica, nem chegou da outra direito, já está aí. O Papa falava de 3 atitudes importantes. Está presente na missão da ACN: a proximidade, né? A compaixão, né? E a própria ação também, né, de amor pelo outro. Né? A alegria, a esperança. Né? Então, eu acho que a ACN, no seu carisma, né, esses 3 pilares, boa informação,
a própria vida de oração e a ajuda material. Por isso que a gente aqui também quer até exprimir o nosso agradecimento, viu? Isso. Se eu estou aqui hoje falando para você e para tantas outras pessoas, é porque os nossos benfeitores foram tocados pela nossa mensagem, que é a mensagem de Cristo, foram tocados pela oração importantíssima e depois abriram seu coração para poder também ajudar. O senhor acabou de voltar do encontro de assistentes, né, que foi em Roma. E qual que era a temática principal em relação à realidade de lugares que ainda vivem numa situação de sofrimento, de miserabilidade e que a igreja está presente? E também em relação à perseguição religiosa, o quanto que isso ainda é real, é forte, é realmente intenso escutar no mundo inteiro lá. Olha, veja mesmo, anualmente a gente tem esse encontro, não é? E o nosso novo no sentido que ele, há pouco tempo, nosso assistente eclesiástico internacional, hoje o padre Anthony, padre passionista, né? Foi muito importante a gente até ver que aqui no Brasil a gente já experimenta isto, mas quando a gente está sentado à mesa, como estamos aqui agora conversando eu com você, a gente saber essa comunhão de carismas, né? A diversidade de carismas presentes dentro deste serviço e desta missão da ACN. Nós temos passionistas, nós temos jesuítas, temos carmelitas, temos a espiritualidade diocesana, temos dominicanos, né? E temos aquilo que, vamos dizer assim, dá um pouco não só de unidade, que é o regaço da mãe, né? Então, foi uma experiência diferente o encontro em Roma. Porque foi para muitos de nós, né, a oportunidade de conhecermos melhor as estruturas que também, vamos dizer assim, nos outorgam, que nos definem. Porque um assistente eclesiástico, que é aquele que está aqui em nome do Santo Padre também, confirmando os seus irmãos. Que irmãos são esses? Os colaboradores, ou seja, aqueles que estão no nosso escritório, que fazem todo o trabalho profissional, todo o trabalho, né, de nos ajudar a levar esta boa informação, tocar no coração das pessoas, falar no coração das pessoas, né? Então, foi o cardeal Piacenza, que vamos dizer assim, é o nosso responsável, né, em nome da congregação do clero, mesmo não sendo ele, né, o responsável da congregação, mas dentro da congregação ele tem esta missão. Então ele trabalhou muito a espiritualidade. Então foi muito mais para trabalhar a espiritualidade do assistente eclesiástico. Ou seja, nós não somos apenas pessoas que prestamos um serviço, né, burocrático, né, um serviço de sacramentalização. Não que isso não seja importante, o sacramento em si já é uma grande bênção, mas nós temos que recordar, né, tanto aos benfeitores, quanto aos colaboradores, aos nossos voluntários. Aqui eu também reconheço o trabalho dos voluntários, o trabalho dos nossos colaboradores, o trabalho também dos nossos benfeitores e benfeitoras, né, a alma deste serviço, né? Somos igreja, pertencemos a uma igreja. E a igreja é esse corpo, Guto, né? Onde uma parte do corpo sofre, então nós temos que lembrar que todo o corpo sofre. Verdade. Então nós temos que estar ali para poder, não dar aquela vitalidade. E aquela vitalidade ele lembrava que vocês devem ter esta grande intimidade. A gente teve muitas experiências de oração. Por estar num ambiente propício a isto, isto nos possibilitou. Seja no deslocamento de uma igreja, visitamos as 4 basílicas, Guto, você já conhece ali as 4 basílicas. Abrimos, né, com uma, no segundo dia, com a celebração, que é comum quando você visita as 4 basílicas maiores em Roma, Basílica de São Pedro, Basílica de São Paulo, fora dos muros, a Basílica de Latrão, que é a sede do Bispo de Roma, do Papa, e depois a Basílica de Santa Maria Maior. Importantíssima. E tem muito vínculo com o nosso carisma também. A dimensão mariana. Sim. Mariana. Então, ali na Basílica de São Pedro foi muito importante, mesmo não sendo um dia de domingo, rezarmos o credo. Porque quem visita
o túmulo de São Pedro não sai dali sem professar a fé. Né? Então, nós somos servidores da igreja, claro, pela consciência, mas esse serviço que, como você mesmo falou, não é um serviço a uma ONG, mas é uma igreja. Uma igreja onde nós não estamos sozinhos. Nós temos o papel, mas nos unimos a todos aqueles e aquelas que participam da missão da igreja. Então, foi muito forte, não é, esse tema da espiritualidade, da intimidade com Deus. Depois, a possibilidade que tivemos de conversar um com o outro, saber, né, um pouco como eu desenvolvo o meu papel de assistente eclesiástico aqui no Brasil, com a dinâmica própria do Brasil, com os apelos dessa igreja continental, porque muitas vezes você que vem, por exemplo, tinha o assistente lá de Malta, é um país pequeno, pequenininho, não é? Menos do que o menor estado do Brasil, Sergipe, mas como é que eles desenvolvem e como é que eu desenvolvo, né, aqui, com o apoio dos colaboradores, dos voluntários, apresentar um pouco, né, mas todos saberem que aquilo que acontece lá nos Estados Unidos, aquilo que acontece lá na Coreia, aquilo que acontece, de repente, na Austrália, aquilo que acontece na África, né, todos estamos vivendo esta comunhão de responsabilidades e de apoios. Então foi uma experiência muito profunda, né, e que nos ajudou a compreender e a alargar aquilo que Isaías diz, né? Alarga o espaço da tua tenda. Né? Então, eu tenho que muito agradecer. Ontem eu já agradeci, mas eu quero agradecer também aos benfeitores por esta grande oportunidade, né, de poder agora, depois desse período de percurso que fiz, agora, tendo voltado a Roma, né, compreender melhor a catolicidade e o pluralismo, né, da beleza e da riqueza da missão dessa fundação. O ser humano em si, pela nossa cultura de criança, adolescente, de quando assiste alguma coisa para criança, ter sempre algum filminho de alguém que é herói, de alguém que salva, de alguém que é assim, né? Ele cultiva no coração um desejo de certa forma, de o que é que eu posso ser ou fazer para salvar o mundo ou ser alguma coisa nesse mundo, né? E quando eu percebo, para mim, a ACN é uma possibilidade, é um formato que a pessoa tem de tocar realmente de uma forma direta, numa possibilidade de salvar, no sentido de participar desse trabalho de não é simplesmente salvar o mundo, mas fazer um mundo melhor, não é? Quando perguntaram à Madre Teresa, olha, o que é que a gente faz para salvar o mundo? Ele, volte para sua casa, seja o melhor que você pode, faça bem na sua casa e tal. E eu posso falar aqui, depois que estou mergulhando muito na realidade da ACN, que da nossa casa, na nossa realidade, escolhendo ser um missionário da ACN através de uma benfeitoria, né? Porque, para mim, um benfeitor da ACN é um missionário através da benfeitoria. Você é missionário diretamente, não é de forma indireta, é diretamente missionário através de uma benfeitoria. Não é? Você torna-se um missionário sendo um benfeitor. Não é? É realmente tocar nessa possibilidade de fazer um mundo melhor em mais de 150, 130, mais de 150 países, né? Que você olha, pronto, tá aqui, ó, essa minha ajuda aqui, ela vai para um lugar que está precisando da mão, da presença da igreja, e essa presença de igreja ela vai tocar pessoas católicas, pessoas não católicas, realidade. E, através disso, eu estou contribuindo para um mundo muito melhor. Além do que eu faço na minha casa, além do que eu faço na minha comunidade, a minha mão ela pode se estender de uma forma universal através de uma fundação pontifícia, como o Frei acabou de falar, né? Que faz ponte, né? Então, essa ponte é entre nós e as realidades de igreja de sofrimento através da ACN. É essa ponte, né? Às vezes eu não posso pegar a passagem e ir para a África ou passar 10, 15, 20 dias, um mês, 2 meses, 8 anos na Amazônia. Às vezes a minha realidade ela não me permite, mas a minha realidade ela não me impede, porque através da ACN eu posso ir.
através da CN, né? Eu costumo dizer que a CN é um passaporte de missão para mais de 150 países que da sua casa você pode ter. É um passaporte. É você ter um passaporte e dizer assim, olha, eu contribuo e eu estou indo, né? Aonde está aquele padre lá na Síria, na Amazônia, ou aquelas religiosas de bicicleta andando em tal lugar, evangelizando, ou cuidando ali das crianças, evangelizando através do cuidado com as crianças. Eu estou lá. Eu estou lá. Então, eu sou apaixonado por esse trabalho da CN, porque mexe com uma realidade que nós vivemos hoje no mundo. Tipo, cada dia nós estamos retendo a nossa mobilidade. O dia a dia consome muito tempo, às vezes a gente já perde muito tempo em trânsito. Então, nós não temos possibilidade cronológica de dar muito tempo por conta que a realidade já nos sufoca. Mas isso não me impede de fazer. Eu faço através da CN, eu faço através de outros, eu estou com ele lá. Não é? Essa a presença. É bonito aquela tradição antiga, né, que a gente às vezes chega nas igrejas na Europa, no Brasil também tem, né, de dizer, olha, aquele lugar está precisando de uma igreja e uma família dá uma coluna. Os franciscanos de Juazeiro tem nome de gente em cima da igreja, né? E é na coluna, e é no banco e tal. Eu não fui, mas eu fui. Porque a minha ajuda chegou lá e eu fui, né? Eu não pude carregar o cimento, o carrinho de mão, mas eu fui. Eu fui, né? Então, aquilo que hoje a gente vive no mundo online, tipo, o senhor se reunir com um padre lá de Roma ao mesmo tempo, não precisa ser online para eu estar na missão. Através da CN, ela faz essa ponte, né, entre aquele lugar que está precisando do missionário que sou eu. Eu não posso ir, mas eu estou lá, né? Isso é um mistério bonito que Nosso Senhor preparou através da CN, através dessa fundação, que me faz estar presente se eu estar lá. É meio isso, né? Um pouco nisso, né, Frei? Eu queria, assim, aproveitar essa boa reflexão sua, Guto, e trazer aquela expressão bíblica que diz, não é? Ide por todo o mundo, não é? E levai a boa notícia, a boa nova, a boa informação. Não é? Então a gente compreende, né, que onde quer que eu esteja, não que a gente tire, né, o valor e a importância de ir, de ser presença, claro. Né? Mas existem várias formas e vários modos. E aí eu queria até frisar aqui algo que aqui no Brasil talvez a gente precisa, em outros locais também, que é o momento, a importância da oração. A importância da oração. E a gente aqui reconhece a oração, das irmãs de clausura, das pessoas que no seu sofrimento oferecem também a oração, pela missão. Hoje Santa Teresinha está peregrinando o Brasil na comemoração também e é a patrona das missões sem sair do seu mosteiro, do seu mosteiro, da sua clausura. Né? Mas o que eu acompanhava na sua reflexão, que eu assino embaixo, com letras grafadas, mas é também uma característica, vamos dizer assim, bem específica do trabalho da CN. Muitas e muitas vezes, quando acontece uma situação, como aconteceu na Ucrânia, quando aconteceu na Síria, quando aconteceu no Iraque, e que o mundo da informação quer simplesmente causar, quer fazer notícia. Muitas vezes a CN não está ali naquele momento, mas ela chega permanentemente. Onde muitos e muitos oferecem apenas aquele momento pontual, visível, tem aquela presença. Rio Grande do Sul agora. Rio Grande do Sul, eu queria trazer. Agora, Amazônia também, que é uma igreja de muitos apelos. Então, esta é também uma característica da própria ACN, de estar onde muitas vezes já onde estão, a notícia já passou. Onde muitos estão até se retirando, até já está apagando ou desmontando a tenda. Está ali, onde em muitos lugares a tenda foi montada, aí muitas vezes destruíram, está novamente. Gostaríamos muito de que
esse trabalho fosse de imediato entendido e acolhido. E agora entra uma outra característica nossa, que também está presente no nosso carisma. E aí é que está a reconciliação. É também rezar por aqueles que provocam a dor, a perseguição e o sofrimento na vida do outro. Porque tanto aquele que é vitimizado, não é? É perseguido, é maltratado, perde sua vida, perde tantos jovens que já perderam o seu futuro, né? Perspectiva de futuro. Mas nós também queremos trabalhar o coração daqueles que produzem isto. Né? E veja que nós fazemos isto de um modo muito livre, como o próprio Cristo. A CN não é uma organização, não é um serviço da igreja apoiado, né, por algum partido, né, por algum Estado, por algum governo. Não. Todas essas realidades dos mais de 5 mil projetos, né, teríamos muito mais do que 5 mil projetos, mas é aquilo que, no momento, né, as nossas contribuições que são arrecadadas, e depois isso também comumente, né, ou seja, todas as coisas que são recolhidas, ali são refletidas e depois distribuídas para os mais de 24, né, escritórios no mundo. Né? Então, é também um exemplo de comunhão. É um exemplo de koinonia, comunhão. Né? Se recolhe e onde tem as maiores necessidades, elas são também distribuídas. Né? Depois, entre os programas que a gente também apresenta, porque um dos trabalhos, né, está no campo da boa informação, né? Uma coisa que me impactou, né, assim, muito interessante entre muitas coisas, era o exemplo daquelas irmãs no Peru, acho que é no Peru, que tem onde termina o asfalto, começa a nossa missão. Olha, né? que bonito. Onde termina o asfalto, começa a nossa missão. Nós vivemos num país, né, e num mundo onde as pessoas assim estão muito habituadas, né, com a realidade, né, das coisas modernas, da tecnologia, disso, aquilo, outro, mas existe ainda nesse país onde nós estamos conversando agora, realidades limites. Eu mesmo estou trabalhando num contexto que para mim é novo. Né? Você tem situações ainda que nos levam ao Brasil dos anos 30. Né? Falta água, falta o mínimo para as pessoas viverem. Né? Então temos um país que vai muito além do asfalto, dos shoppings, né? De toda essa situação do consumismo. Temos um país, uma realidade, seja aqui no Brasil, principalmente na região norte e nordeste, mas seja nos muitos rincões do mundo. E é um tipo de... Aí é o que eu chamo, né? Esse vínculo do nosso carisma com Maria. No silêncio do ventre de Maria foi gerada a vida e a esperança. A nossa missão, muitas vezes, é silenciosa. Foi outra dimensão que o cardeal Piacenza trabalhou muito para nós com os assistentes. Vocês, muitas vezes, fazem um trabalho silencioso, mas um trabalho necessário e rico. Porque hoje as pessoas querem, Guto, é visibilidade, é números, é cifras. E nós precisamos também saber que este reino é como aquela semente pequena, né, que é lançada e você nem sabe o que é que vai acontecer, mas Deus vai tecendo e vai nascendo a vida nova. Esta é também uma dimensão do serviço da CN. Durante toda a nossa conversa, você acompanhou várias vezes, passou aqui na nossa conversa, como você ser um benfeitor da CN. Passou inclusive o Pix, passou o WhatsApp, que você pode entrar em contato, e no link da descrição desse vídeo aqui, você clica no link diretamente, você já vai ter o caminho para ser um benfeitor da ACN, tá? Então, é como hoje o Frei Rogério falou. No Brasil, 5 mil projetos. Atualmente. Ou no mundo. No mundo, 5 mil projetos. Mas se você, imagina... Queríamos sim, viu, Guto? 5 mil projetos no Brasil. No Brasil, pois imagina, sim, né? Vamos lá. 5 mil projetos no Brasil. Vamos chegar lá. Podemos chegar sim, né? Podemos chegar, pois é. Considerado um país com expressão católica, a gente precisa desses católicos tão forte, tão forte também, nos se informando, rezando e colaborando também. E você, se tornando um benfeitor da CN,
E uma outra coisa importante, de falar daquilo que nós estamos conversando aqui para outras pessoas. Eu não sei se você já conhece. Ah, vai lá. Olha, eu ouvi falar da CN Brasil. Olha, é uma forma de estar em lugares que realmente precisam de um apoio e tudo. E alastrar essa grande boa nova, essa grande notícia que muitos já conhecem, mas ainda muitos precisam conhecer, que é a ACN Brasil. Então, torne-se hoje um benfeitor da ACN, um missionário através de uma benfeitoria e divulgue isso também. Eu acho que é importante. Todos os dados estão aqui. Você pode também seguir o Instagram da ACN, ACN Brasil. Vai lá, procura. Lá você vai entender um pouco mais das realidades que existem no Brasil e no mundo, que são tocadas por esse trabalho da ACN. Eu tenho certeza que aquilo que você está fazendo é uma forma direta de você alcançar lugares que humanamente você não conseguiria, mas através dessa ponte que é a CN você vai chegar lá, com certeza, né? Mas Frei, eu estou muito feliz aqui com a nossa conversa, né? Com essa visita maravilhosa, mais de 1 hora de conversa, passou rápido, hein? Não foi? Já passou 1 hora? Já, mais de uma já. Foi ligeiro, não foi? Mas eu queria aproveitar assim, fique à vontade, todo o seu entusiasmo e algo que porque eu já estou iniciando o sexto ano, terminando o 6º ano como assistente eclesiástico. Olha, eu queria muito assim agradecer o belíssimo trabalho que o padre Evaristo, né, ele muito bem plantou. Ele criou um ambiente muito de família, né? Aquilo que eu convivo assim, porque eu moro no Nordeste, né? Mudei há pouco tempo, estou no seu Cariri também, né? Na cidade de Caririaçu, né? Então agora se deslocar também, né? Eu tenho que ir ao Juazeiro, do Juazeiro às vezes ir até Recife para chegar. Então eu me organizo para estar uma semana por mês, mas é sempre um momento. Eu me sinto em casa, eu me sinto no meu Carmelo também ali, né? A própria convivência com a Eucaristia, a celebração também lá com os colaboradores, a convivência dos nossos colaboradores com benfeitores, voluntários, né? Então, já dentro do próprio exercício da vivência dos operários de Deus, que eu chamo ali, nós já vivenciamos e experimentamos a própria missão da ACN. Mas eu fico com a minha inquietação. Quando você falou, eu pensava que você ia me perguntar também sobre os sonhos que tenho. Né? Então, um dos sonhos que tenho é quando eu celebro a missa, que geralmente acontece, a última missa do ano, com os benfeitores, tem acontecido lá no Mosteiro de São Bento, né? Aqui, né? Lá não, é aqui. Aqui no Mosteiro de São Bento, em São Paulo, aqui no Mosteiro, que eu estou sempre... Onde é que eu estou, né? Isso é a inquietação do missionário. Aqui no Mosteiro de São Bento. Então, veja mesmo, a gente vê lá, eu estou lá no altar, Guto, aí eu vejo aquelas cabecinhas brancas. Cabecinhas brancas, parece, né, um tapete de neve, né? Tudo cabecinhas brancas. Mas como levar também, Guto, esta mensagem para os jovens? Para aqueles e aquelas que serão os continuadores. Verdade. Né? Então, como levar? Como chegar também às escolas? Como chegar também aos grupos juvenis? Né? É claro que tem um trabalho do Espírito Santo, o trabalho de Deus, mas a gente também precisa. Né? Então, eu queria muito agradecer, com certeza, as pessoas que seguem o Santo Flow, né? Então, com certeza, tocadas. Então, procure também nos conhecer, né? Procure usar esses recursos, né, tecnológicos para também conhecer, né, aquilo que é a obra de Deus, é a obra da igreja, é a obra daqueles que lutam pela vida, daqueles que não validam o ódio, a violência, as ideologias que muitas e muitas vezes minimizam o ser humano. Não é? Isto é a boa informação. Nós precisamos deste banho de boa informação. Né? Porque algo que eu digo, Guto, muitas vezes hoje, verdades se passam como se fossem mentiras. E mentiras como se fossem verdades. Então a gente precisa tomar daquilo que Jesus mesmo com aquela mulher quando estava no poço, né? Como é que você vai tirar água se você não tem nem a vasilha?
eu sou capaz de colocar no teu coração a água pura da vida. Então precisamos sim, né, beber, experimentar. Os nossos jovens, né, as nossas famílias devem voltar a ser esses espaços para poder cultivar e fazer crescer uma vida saudável. Então, esse meu sonho é também levar esta mensagem da ACN, né, por meio dos voluntários. Aí a gente tem tentado dinamizar, chegar nas paróquias. Esse espaço aqui seu, esse fórum aqui, esse momento aqui, saiba que é uma riqueza muito grande. Alcançamos pessoas que comumente, no dia a dia, não estão nas missas, não estão nos espaços, né, ordinários, né, mas que a gente possa também levar esta mensagem e saber que existe uma igreja que está ao lado dos perseguidos, dos necessitados e dos que mais precisam. Que maravilha, hein? Que bom. Eu estou muito feliz, primeiro, com a presença do senhor aqui, agradecer ao Rodrigo, que também já está aqui conosco, e muito feliz por hoje estar inserido, de certa forma, com proximidade à ACN, né? Eu sempre acompanhei desde jovem, né? A partir do momento em que eu já recebi o primeiro Eu Creio que eu tive na mão, que já era uma ação direta da ACN, né? Que é aquele livrinho branquinho, né? O Eu Creio, né? Da ACN. Você não recebeu nem a Bíblia da criança? A Bíblia recebi, também, sim, na minha crisma. Na minha crisma, eu lembro que eu recebi na minha paróquia, lá em Juazeiro do Norte, na paróquia Menino Jesus de Praga, do Monsenhor José Alves, e ali eu sempre cresci escutando esse nome, não é? Porque eu sempre fui de igreja, desde 7, 8 anos de idade, coroinha, então eu sempre respirei isso, né? Eu sempre tive uma proximidade grande dos padres, né? E sempre ouvi falar de ACN, de ajuda à igreja que sofre, aquela coisa e tudo, né? Mas uma coisa importante é a gente considerar que quando a gente assiste os documentários, você já deve ter visto, brevemente também nós vamos ter aqui no Santo Flow a presença desses documentários também. Às vezes a gente olha que bonito esse trabalho que o pessoal de fora ajuda a acontecer lá fora, né? O pessoal de fora ajuda a acontecer lá fora. Mas, gente, o nosso Brasil ainda tem um espaço de missão e necessidade gigante, gigante. E entender os milhões de brasileiros católicos que nós temos, e não católicos também que doam, né? O quanto, se a gente doa, isso pode ser potencializado, isso a gente não consegue medir. Espaço para missão e ajuda, se fosse pegar na gaveta os projetos que, por situação financeira, a ACN não tem como apoiar, brotava papel da gaveta, porque a necessidade é grande. Às vezes a gente entende igreja como uma paróquia com 10, 15, 20 pastorais, com um padre e um vigário que celebra ali todo dia 1 a 2 missas por dia, que tem a missa no domingo. Mas, por exemplo, eu morei em Caririaçu, né, num lugar que tinha 5 missas por dia, ou por ano. 5 missas por ano. E nós fazíamos celebrações da palavra lá no sítio, que eu morava no sítio. A casa mais próxima de onde a gente escolheu morar por um ano em missão era 3 quilômetros da casa que eu morava. O vizinho, 3 quilômetros. Né? Então eram 5 missas por ano. E a gente fazia celebração da palavra, fazia campeonato de futebol, que o prêmio era galinha, que a gente criava galinha ali e tudo. E o quanto as pessoas têm sede, têm desejo, precisam de presença, precisam de uma ajuda, e tá ali e tudo, né? E ali é uma realidade ainda já urbanizada, pode-se falar. Uhum. Mas quando você vai olhar a situação na Amazônia, em situações do nosso Nordeste, né? O Norte e o Nordeste, são situações que, às vezes, a gente, fechado na nossa redoma de pensamento de igreja, não consegue imaginar que é real. É real. Como a gente conversou no episódio com o Rodrigo, um lugar em que o bispo precisa viajar 100 horas para visitar uma paróquia. Né? Viaja um pouco, para, viaja um pouco, para, viaja um pouco, para. Então, não é um trabalho de fora ajudado com pessoas de fora somente. É também. Mas o nosso país, de certa forma, precisa alargar, ou melhor, ir além na tenda,
lançar as redes em águas mais profundas, no entendimento em que se a gente potencializa o trabalho que a CN faz no Brasil, isso vai chegar a muita gente. A muita gente, né? Porque ainda tem projetos na gaveta que não foram impossibilitados de receber ajuda. Boas propostas. E boas propostas. Eu imagino. Boas propostas. Isso, esse seu comentário, Guto, procede mesmo, né? Tantos bons projetos que temos que, assim, até de um modo assim, com angústia, dar um não por falta de colaboradores e benfeitores, melhor dizendo, né? Então, é muito importante que esta informação chegue, né, até as nossas, principalmente nossas comunidades. É claro que temos muitas e muitas outras pessoas que nos conhecem para além do âmbito da paróquia e também se tornam, né, se tornam colaboradores, se tornam benfeitores, benfeitoras, né? Mas é muito importante que a gente se torne também esta grande rede de multiplicação, né? De multiplicação. É o que eu falava, que está no Evangelho, ide por todo o mundo. E o mundo aqui são os vários e vários âmbitos. E, mais uma vez, parabéns por esse âmbito que o Papa João Paulo II, São João Paulo II, chamava de novos areópagos. Este aqui é um areópago, não é? E que integra o carisma e a missão da ACN, que é a boa informação. Precisamos de boa informação deste nosso país. Vamos fazer o seguinte, nós vamos finalizar, lembrando que tudo está aí no link na descrição e está passando na tela também para você, todos os dados para você se tornar um benfeitor da CN, mas eu queria finalizar o senhor dando uma bênção especial missionária. Uma bênção missionária, uma bênção que vai destinar essa bênção para que saiamos em missão através desse trabalho maravilhoso da CN. E muito obrigado, Frei Rogério, foi uma presença maravilhosa aqui, estou muito feliz e uma alegria receber o senhor aqui, de verdade. Certo, então quando puder e voltar, né, o seu Cariri, visitarei. Então apareça lá, suba a Serra de São Pedro. Com certeza. Né, que eu estou tendo que fazer novamente exercitar-me, viu? Porque eu sou muito ruim de meio embreagem, né? O povo agora ficar sabendo. Vamos arrumar um carro automático, Frei Rogério, porque ali não é bom subir aquela serra aprendendo, não. Pois é. Olha, é um projeto que eu acho que a CN é bom resolver. Brincadeira. Não, mas eu reconheço os meus limites. Aí, mas é encantador. Que panorama lindo. Lindo, lá é lindo. Muito lindo. Bonito. A gente, nesse período agora está um pouco até devido... Setembro, nossa. Setembro está muito calor. Quente. Mas assim, quando você naquelas montanhas invejáveis. É lindo, lindo. E você apareça por lá, né? Vamos ter sempre, né, a gente diz, né, lá a água no pote, mas já não é pote mais, tem a água na geladeira. Aí o cafezinho, né, a broa do Cariri está lá para você lá, também. Né? Pode aparecer e vai ser uma alegria muito grande poder somar com você. Fique certo que estando por lá, irei visitar. Agora mesmo o padre Cícero, não o do passado, mas o do presente, me convidou para a Romaria de Finados, né? Que vai ser nesses dias agora, mas lamentavelmente eu tenho uma outra atividade. Eu paro por lá, o padre Cícero Caboclo. Até o sobrenome você sabe tudo. Claro que eu sei. Né? Quem está como vigário lá? Olha, hoje tem uma fraternidade sacerdotal. São 5 padres, me parece. 5 padres em Cariaçu? Não, em Cariaçu 2 padres. Em 2 padres. Porque eu falei os 2 Cícero, porque Cícero de Juazeiro é o da matriz da Basílica. Então foi o Cícero José que chamou. Cícero José. Mas tem um Cícero em Cariaçu. Cícero, não posso deixar. Se ele vê esse programa agora, é o pároco de Cariaçu. Cícero Caboclo. É o Cícero Caboclo. E Alberto. O padre Alberto que está lá. Alberto. Mais bonito, mais assim. Alberto. E no Carmelo, Frei Dácio e eu e um futuro diácono. Então nós somos para mim 4 padres e um diácono. E um diácono. Para poder dar assistência a Caririaçu. Que maravilha. Um abraço, povo maravilhoso de Caririaçu, que eu tive a graça de morar por 1 ano. Foi uma benção. Tá bom, então vamos receber agora. Bênção. Então coloquemos-nos nas mãos do Senhor, Ele que é o sentido, Ele que é a fonte, mas Ele também é o ponto de chegada e de transformação da vida e da missão da igreja. Senhor, nosso Deus, a Tua missão é a nossa missão, e em nossa missão só ganha sentido se vivermos a intimidade e a conformação a Ti, Senhor.
Invocamos a bênção também sobre estes irmãos e irmãs que, com os dons que receberam, se colocam a serviço dos que mais precisam e necessitam. Que a Virgem Maria, a quem também a nossa obra é consagrada, a Virgem de Fátima, nos ajude a viver o nosso sim a cada dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. E por esta proveitosa e abençoada conversa missionária. Amém. A você que esteve conosco, valeu, Vitor. Firme e forte. Deus abençoe a você e toda a sua família. E até o próximo Santo Flow, se Deus quiser. Tchau, tchau.